Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, a convite do irmão William, do canal Rádio Rock Cristão, que nos convidou para que pudéssemos trazer uma mensagem. Nós nos sentimos muito honrados com o convite e, pela misericórdia de Deus, desejamos compartilhar uma profunda reflexão por meio da mensagem que tem como título Reconciliação com Deus. Essa mensagem tem como texto base a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19. O texto bíblico diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu gostaria de destacar nesse texto bíblico, e a abordagem da mensagem será baseada nesses destaques, as expressões Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. É importante nós entendermos nesses textos que se Deus estava nos reconciliando com Ele por meio de Jesus Cristo, é porque outrora nós havíamos rompido a nossa comunhão com Deus, havíamos rompido a nossa ligação com Deus. A Bíblia nos diz que nós estávamos perdidos em nossos pecados e em nossos delitos. Isaías capítulo 52, o capítulo 59, versículo 2, nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Repetindo, capítulo 59, versículo 2, do livro do profeta Isaías. Os nossos pecados nos separam de Deus. E essa era a nossa situação, essa era a nossa realidade. Como já dito, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, como ovelhas que não tinham pastor, caminhando um caminho de perdição, caminhando um caminho de desconhecimento de Deus. No Antigo Testamento, Deus proveu um modo de reconciliação por meio dos sacrifícios mosaicos. Os sacrifícios mosaicos eram os sacrifícios instituídos pela lei de Moisés. E ali os animais eram sacrificados, todos os dias havia sacrifício de animal para o perdão dos pecados. Os sacrifícios eles eram contínuos. E uma vez por ano havia o que nós chamamos de o Dia Nacional do Perdão, também chamado de o Dia da Expiação. E nesse dia havia o sacrifício realizado para o perdão nacional, para o perdão do pecado, dos pecados, da iniquidade de todo o povo. E nesse ritual um bode era sacrificado e o seu sangue derramado para o perdão dos pecados. Outro bode era enviado ao deserto, depois do sumo sacerdote lhe impor a mão, representando o povo, e quando ele impunha a sua mão sobre as duas mãos sobre aquele bode, ele transferia para aquele bode os pecados do povo, as iniquidades do povo, as transgressões do povo.
E esse bode ele era enviado para o deserto. Havia um homem designado para levar esse bode ao deserto. E no deserto esse bode morreria de fome e de sede, ele morreria distante do arraial, dando a entender que esse bode, que também era chamado de bode emissário, teria levado para longe o pecado do povo. Mas com o passar dos séculos, Deus já não estava mais se agradando dos sacrifícios desses animais. O sangue dos cordeiros sacrificados não estavam mais atendendo à justiça de Deus. Então, em um determinado dia, João Batista viu Jesus se aproximando e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora Deus estava provendo para si um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, um sacrifício que valeria para sempre, como nos diz o escritor aos Hebreus. É importante que nós entendamos que os sacrifícios mosaicos, eles apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso os judeus entenderam o que João Batista quis dizer quando ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque eles já estavam acostumados com os sacrifícios para o perdão dos pecados. Então Jesus cumpriu na cruz do Calvário o papel daqueles dois bodes que morriam por causa dos pecados do povo no dia da expiação. Assim como o primeiro bode derramava o seu sangue para o perdão dos pecados, assim também Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade, ou seja, para o perdão dos pecados, conforme ele mesmo disse na última ceia: este sangue é derramado para a remissão de pecados. Assim como o bode emissário era enviado para longe, carregando o pecado do povo que tinha sido transferido pelo sumo sacerdote, e ele morria longe do arraial, ele morria no deserto, assim também Jesus foi conduzido para fora da cidade, para fora do muro, levando para longe da cidade o pecado do povo e sendo crucificado na cruz do Calvário. Assim como aqueles bodes morriam no lugar do povo, assim também Jesus morreu em nosso lugar, nos substituindo, morrendo a nossa morte na cruz. Assim como os bodes não tinham culpa do pecado do povo e deram a sua vida para o perdão dos pecados, assim também Jesus não tinha pecado, não tinha culpa de pecado sobre ele era inocente, mas ele carregou sobre nós, sobre ele a culpa dos nossos pecados, ele carregou sobre ele a culpa dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar para nos salvar. Em Filipenses, Paulo nos diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. E na morte de cruz, Deus estava reconciliando consigo o mundo, porque o pecado do mundo que separava o mundo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora estava removendo o pecado que nos separava de Deus por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Agora Deus estava nos reconciliando consigo por meio de Jesus Cristo, pois Ele, o Cordeiro de Deus, estava removendo o pecado que nos separava de Deus. Agora nós estávamos novamente, por meio de Jesus Cristo, do seu sangue, nós agora estávamos novamente reconciliados com Deus, tendo livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Somente em Jesus Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Somente por meio de Jesus Cristo nós podemos nos achegar a Deus.
Não há outro caminho que nos leve a Deus, não há outro nome que nos dê a salvação. Por isso, meu amigo, minha amiga, é necessário que você entenda que cada um de nós precisa tomar a decisão mais importante de nossas vidas, pois é essa decisão que vai definir o nosso destino eterno, o céu ou o inferno. E nós precisamos tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo, se você ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, tome hoje essa decisão. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você tomar a decisão e aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Reconheça que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Reconheça que Ele morreu em seu lugar para pagar a culpa do seu pecado. Reconheça que somente Ele poderá te dar a vida eterna. Tome hoje esta decisão. Eu te faço um convite agora. Se você quiser aceitar Jesus nesse momento como seu único Senhor e suficiente Salvador, repita a oração a seguir. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e para me salvar. Eu te peço perdão por todos os meus pecados e te peço ajuda para caminhar na tua presença. Abre o meu entendimento para compreender a tua palavra e me concede a poderosa presença do Espírito Santo em minha vida. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos reconciliou contigo por meio de Jesus Cristo. Eu te agradeço por tua bondade e por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Persevere, meu amigo, minha amiga, na presença de Deus. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Eu te sugiro começar a ler pelo Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como caminho, a verdade e a vida, como a ressurreição e a vida, como a porta da salvação, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Comece a buscar, a conhecer Jesus por meio das Escrituras. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E essa palavra vale para nós também. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos errando diante de Deus. Devemos examinar as Escrituras, como disse Jesus. Por isso eu deixo hoje esse conselho para você começar a ler a Bíblia, buscar uma ajuda, uma orientação de pessoas que tenham experiência na palavra de Deus, de um pastor, de um missionário, de um líder, de alguém que possa te ajudar a ter o crescimento na fé. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.